O que eu faço normalmente é dar uma direção do que eu quero que seja o meu projeto. E na maioria das vezes, a maneira que ele vai fazer isso já é uma outra coisa dele, né? Mas eu estou sempre muito próximo do clube, dos jogadores, do treinador, enfim. Isso daí vai acontecer aqui no Brasil também com o Cruzeiro. Estarei sempre muito próximo dos jogadores, da comissão técnica, enfim, da torcida, porque a gente tem que botar na cabeça que essa é uma luta de todos, né? A situação que o Cruzeiro chegou, a gente tem que sair dessa situação. Primeiro passo, né? Primeiro passo é sair dessa situação. Esse, né? Não adianta querer correr sem saber andar, né? Exatamente, né? E o nosso objetivo é esse. A gente tem aí a segunda divisão para disputar, sabendo que é muito difícil, mas que a gente tem que ir pensando só num objetivo, que é voltar à primeira divisão. Salve, família vascaína! E é isso aí, depois de 400 milhões, nós vamos ter o Cruzeiro do Ronaldo como nosso adversário no ano que vem. Como ele disse aí para vocês, ó, o principal objetivo é subir para a Série A, sem dúvida, aí trazendo mais dificuldade para o nosso Vascão. Mas como o Ronaldo pagou aí 400 milhões para o Cruzeiro, muito vascaíno deve pensar, caraca, agora o Vasco tem que ser vendido, cara, a gente tem que conseguir essa situação. Mas não é necessário. Levenciano ontem nos seus stories colocou o seguinte: deu uma possibilidade e colocou basicamente o seguinte: sem precisar dar o clube. Vamos ver essa possibilidade? Vamos falar de futebol, das especulações sobre o nosso Vascão? Vamos lá? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína. Já vamos começar a falar do nosso comandante, né? Zé Ricardo, que até que enfim, hein, Zé Ricardo? Tá aqui a informação na Net Vasco, o seguinte, ó, Zé Ricardo chega ao Brasil neste domingo e fará contato direto com alguns jogadores pretendidos pelo Vasco. Muito importante aí, né, que o Zé Ricardo, mesmo que eles estejam tendo uma comunicação, Carlos Brasil, Zé Ricardo e o grande Jorge Salgado, que estão aí fazendo a montagem do elenco para 2022, eu acho que é importante ter esse contato direto, estar próximo, ver as possibilidades, realmente entrar em contato com alguns jogadores, agora vivenciar o Vasco da Gama para começar a planejar 2022 e a gente não passar mais uma vergonha, que é permanecer nessa Série B. E é isso aí, família vascaína, alguns jogadores cogitados no nosso Vascão e a gente vai estar conversando aqui com vocês. Eu quero a opinião da família vascaína. Vamos começar pelo sistema defensivo. Aí a gente tem aí já o Luiz Cangá. Isso mesmo, o Vasco também tem interesse aí no Anderson Conceição. Esse é o caminho, família. O Vasco indo em direção a esses jogadores aí, fazendo algumas apostas. Será que é o caminho? Um sistema tão precário no ano de 2021, onde o Vasco realmente sofreu muito, tomando gols aí. Gol Brasil de Pelotas, você imagina, nesse sistema aí eu acho que o Vasco deveria investir um pouco mais. Mas esse é o caminho aí que o Vasco está seguindo. E um outro nome que foi aí cogitado no nosso Vascão, já tem passagem e muito torcedor achava que ele não deveria ter saído nesse ano, por exemplo, que é o Marcelo Alves. A gente vai colocar a imagem dele aí, ó. Se eu não me engano, há uma semana atrás eu tava vendo lá no Instagram dele, ele treinando, e aí com o profissional, a parte física e com o short do Vasco da Gama. Será que é uma mensagem aí, ó? Tô aqui, hein, Vascão? Me contrata. Mas o presidente aqui do Madureira disse o seguinte, ó: não ter recebido contato do Vasco sobre uma possível volta do zagueiro Marcelo Alves. E aí eu quero saber a opinião de vocês, se vocês veem com bons olhos o Vasco tem interesse em uma possível contratação aí do Marcelo Alves para o ano de 2022. Claro que em 2021 a passagem do Marcelo Alves pelo Vitória não foi bacana, inclusive foi uma postagem dele no Instagram, viveu muito esse ano com contusões e não conseguiu desempenhar o futebol dele que ele desempenhou no Vasco da Gama, e eu vejo com bons olhos sim a contratação do Marcelo Alves, por já conhecer o clube, por conhecer o ambiente, teve uma boa passagem no Vasco e eu acho que ele merece jogar no Vasco nessa Série B, já que infelizmente a gente teve um profissional ruim, ridículo, que preferiu o Hernando a não o Marcelo Alves. Então acho que o Marcelo Alves pode sim disputar essa Série B aí pelo nosso Vascão. Agora a gente está preocupado também com o ataque.
É isso, porque a gente perdeu a máquina de gol Germancano. E cadê os atacantes? Inclusive, essa informação tá aqui na Net Vasco, que o jornalista colocou aqui, que na terça-feira o Vasco deve anunciar aí mais 3 reforços e alguns para o sistema ofensivo. E o primeiro nome que a gente vai falar aqui é o Yuri Castilho, um jogador que até um tempo atrás o empresário disse que não ia rolar, porque provavelmente ele ia ficar no CSA, mas segundo as informações que estão acontecendo aí, que está bem encaminhado com o Vasco da Gama. E é um jogador que realmente me agrada bastante no sentido da beirada de campo. O Vasco não tem ninguém há muito tempo. Com as dispensas que o Vasco fez, graças a Deus, que foi o Léo Jabá, né, o Morato, que jogaram por ali, mesmo assim, os que permaneceram no elenco não têm a mínima condição de levar o Vasco à Série A. Isso foi provado esse ano. Peck é o falso rápido, Figueiredo que joga por ali, João Pedro também, jogadores da base que não tem realmente a capacidade de entregar performance, resultado para o Vasco subir. Então acho que o Vasco tem que olhar assim para esses jogadores, algumas apostas e torcer para dar certo, já que o Vasco não tem investimento para contratar. Certeza, tem que apostar, e o Yuri Castilho, na minha opinião, é um bom nome, é um jogador alto, rápido, inclusive fez um gol no Vasco, mas foi anulado, dá muita possibilidade de velocidade, aquelas bolas em profundidade, é um jogador que também pode fazer a centroavante pela altura, pela velocidade, então eu gosto desse nome aí. Vasco já contratou o Yuri, contratou o Thiago Rodrigues e pode contratar aí mais um jogador vindo do CSA, que é o Yuri Castilho. Outro nome que a gente vai falar aqui é do Zé Roberto. Inclusive já falei do Zé Roberto aqui num vídeo uma semana atrás, foi até no domingo, se eu não me engano. Eu falei que o Atlético Goianiense queria a renovação do Fernando Miguel e poderia ceder alguns jogadores. E aí eu trouxe 3 aqui, que foi o Dudu, lateral direito, o Wellington Rato para jogar nas beiradas de campo e um centroavante, o Zé Roberto. Eu vou mostrar os números do Zé Roberto esse ano, pelo Atlético Goianiense. É um jogador aí que jogou 34 jogos pelo Campeonato Brasileiro e fez apenas 6 gols. Porra, Thiago, será que é um bom atacante? Faz poucos gols aí. Será que é interessante trazer para o nosso Vascão? Os clubes também que o Zé Roberto passou são clubes aí pequenos. O Atlético Goianiense nesse momento, Mirassol, Ponte Preta, e como o presidente do Atlético Goianiense disse, o Zé Roberto ele quer novos ares. E tenho certeza que o Vasco é uma possibilidade, uma grande torcida, um grande clube. Tenho certeza que ele vê com bons olhos aí jogar no nosso Vasco da Gama. E aí eu quero saber a opinião de vocês, se vocês conhecem o Zé Roberto, já viu ele jogando pelo Atlético Goianiense. Como eu coloquei aqui, em 34 jogos fez 6 gols. Pode ser um jogador que não faça tantos gols, mas é um jogador que eu acho que vai acrescentar uma possibilidade de movimentação, de aproximação nas beiradas do campo. É um jogador que participa muito mais do jogo, por exemplo, do que o Germancano, que é aquele jogador de mais finalização, né? Dos companheiros para criarem jogadas para ele finalizar. Já o Zé Roberto é um centroavante que consegue participar, essa é a minha opinião, consegue mais participar do jogo do que o Germancano. Vem mais para o meio, vem buscar, tem uma certa velocidade em movimentação, então acho que é um jogador que também é interessante aí para o Vasco da Gama. Por exemplo, se você colocar aí o Yuri Castilho e o Zé Roberto, são jogadores diferentes do que o Vasco teve esse ano. Ou o Jabá, ou o Morato, ou o cansaço deles, fisicamente péssimos. E aí você vê um Yuri Castilho no CSA, cara no suco. O Zé Roberto também é um cara de muita movimentação. E aí você tendo um Nenê e jogadores com boa movimentação, o Nenê achar esses jogadores, é uma situação interessante. Mas eu coloco aqui também aquele fato que são jogadores de time inferiores, de time menores. São apostas que o Vasco está fazendo por não ter dinheiro, papel colorido. Então aposta, a gente não sabe como vai chegar aqui e como vai atuar, sentir a pressão da torcida, um clube grande. Mas são nomes interessantes para o momento que nós vivemos, para que essa gestão para todo o torcedor vascaíno, olhar para o mercado para apostas, não para certeza. Esse é o momento aí que o vascaíno vive. Finalizando o vídeo, família vascaína, não dá para a gente fugir dessa situação aí, né, do Ronaldo, que agora se cria uma nova possibilidade no futebol brasileiro. É o primeiro clube empresa, né, o Cruzeiro, com o seu dono aí, o Ronaldo. E o Ronaldo falou muito de gestão no Flow Podcast. E a gente sabe que para o Vasco mudar os rumos
realmente não dá para ficar falando de jogador, né? É o que a gente reclama um pouco dos passadores de pano, que focam muito em falar de jogador, trazer informações ali internas de como está sendo feito o processo, mas não cobram o que realmente pode mudar o Vasco, que é um projeto sólido, um projeto que realmente exista e que possa trazer resultados para o nosso Vasco da Gama. Agora, você trazer informação de daqui, do Yuri, pô, isso vai mudar o Vasco? Não vai mudar. Com todo respeito a todos esses jogadores que eu torço sim para que possam fazer uma grande temporada no Vasco e levar o Vasco, mesmo com essa gestão de merda, à Série A, não são jogadores que vão levar a gente a grandes conquistas. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Isso pode acontecer, mas é um milagre. E para que a gente possa olhar para o mercado, para grandes jogadores, o trabalho não é ficar falando de jogador, é falar de política, é falar de gestão, é falar de projeto, é falar de verdade no Vasco. Prometeu, tem que cumprir para a gente construir aí um Vasco diferenciado. E o Levenciano ontem nos seus stories colocou o seguinte, ó, em relação a essa situação do Cruzeiro. Para quem está achando que ele colocou o valor em dólar, né? 70 milhões, um bom negócio, o importante é mostrar que um projeto pode levantar, o projeto somamos 212 milhões para pagar em 18 anos a juros aí de 0,5% ao ano, com 3 anos de carência, sem precisar dar o clube. E aí, nesse sentido, você vê uma possibilidade grande de você arrumar a casa, né? Uma possibilidade legal, bacana de pagamento, você tendo aí um dinheiro para você investir no futebol, tentando dessa maneira fazer um time forte, pagando suas dívidas de curto prazo, tentando chegar nas competições, ficando mais atrativo para o mercado. Dessa maneira você também traz mais recursos e ajuda nesse sentido aí, como o Atlético Mineiro está fazendo, como o Palmeiras fez. E agora, por exemplo, acabei de ver a notícia aí, a PixBet. Quanto a PixBet paga para o Vasco? Sabe quanto vai pagar para o Flamengo? 48 milhões. Por quê? Porque tão organizado. Você acha que o Flamengo não tivesse um time forte desse aí, pagaria um valor desse? Ah, a torcida é gigante. Não pagaria, irmão. Paga porque tem time bom, paga porque chega nas competições, paga porque a marca vai estar estampada numa final de Libertadores, paga porque vai estar numa final de Supercopa. Agora o Vasco na Série B, com jogadores, com todo o respeito, que não tem a capacidade de vestir a camisa do Vasco, mas a gente torce para que eles possam conquistar os resultados para o nosso clube. E é essa a situação. O Vasco precisa de dinheiro, o Vasco precisa de projeto. E aí a gente torce realmente aqui para o Levenciano, que ele possa, como ele colocou aí há um tempo atrás, ele botou essa imagem aí e colocou o seguinte, ó, nada nos deterá, e ele colocou aqui com certeza em sentido AGE, preciso de cada vascaíno para tomarmos o que é nosso de volta, porque, sinceramente, aí como o Jorge Salgado tem a ideia de vender o clube, e realmente isso não pode, porque é o pior presidente, é a pior gestão, com certeza não deve passar pela caneta dele lá essa decisão, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.